Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos dando início à coletiva de imprensa pré-jogo da primeira jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2023 entre Ceará e Sport. Aqui conosco, para essa coletiva, o goleiro Richard. Boa tarde, Richard. Boa tarde. Sala de imprensa lotada, mas vamos começar com o Eduardo Truvão, do Futebolês. Boa tarde, Truvão. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, rapaziada aqui reunida. Richard, bom falar contigo. Boa tarde. É para esse momento, né, cara, que vocês se preparam sempre, é visando uma decisão, é visando buscar título. Que tamanho tem o primeiro jogo? Sei que ele pode não definir nada, mas pode encaminhar muita coisa, né? Boa tarde, Edu. Verdade, é o momento do atleta, né? É o momento que todo atleta sonha, né? Antes de começar a competição, a gente sempre pensa no final a estar levantando o título, né? A gente sabe, apesar das dificuldades desse ano, a gente conseguiu chegar na final da Copa do Nordeste. O Sport é uma grande equipe, mas a gente vai estar diante do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a gente é forte, né, quando eles estão do nosso lado, e a gente espera fazer um grande jogo e vencer. Richard, boa tarde. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 92,5, Sistema Verdes Mares. E eu queria saber de você em relação ao jogo passado, né? O Gustavo Mourinho disse, depois da partida, que o Ceará estava com foco muito no jogo contra o Sport. A cabeça dos atletas mesmo olhando para essa decisão contra o Sport. Como é que está vocês, o psicológico, para este confronto de amanhã? Boa tarde. É verdade, acho que até, por mais que a gente fale que não, mas até inconscientemente fica na nossa cabeça, né? E já estava já há algum tempo, né, a gente sonhando, né, com essa final. A gente sabe da importância para o clube, né, para nós atletas que já estamos no clube há algum tempo, o quanto é gostoso, né, tá conquistando esse título, né, e esperamos que a gente possa conseguir. Oi, Richard, Rafaela Brasileiro, sou do canal Portal Meu Vozão. Richard, o Ceará há 2 anos não conquista um título, né? Já bateu na trave e o torcedor sente essa sede de comemorar. Para vocês, jogadores que chegaram tão perto recentemente, como é agora para vocês se levantarem desse tropeço, entre aspas, e irem para mais uma final contra um time que já venceu, mas que também vem muito forte? Verdade, né? A gente quer sempre tá vencendo, né? Tá ganhando títulos, né? Porque é isso que marca, é isso que fica. Mas a gente não tem muito tempo para lamentar, né, as perdas. Graças a Deus a gente tem mais uma oportunidade, né, de estar conquistando, e a gente vai com muita força, foco, né? A equipe tá bem preparada. Esperamos fazer um grande jogo diante do nosso torcedor amanhã. Boa tarde, Richard. Klaus, do Bora Pro Racha Vozão. Cara, como é que está sendo o ambiente dos jogadores, né, a preparação nesse ponto de concentração para essa partida, né? A torcida tem chegado junto, né? Tem mais de 45 mil alvinegros confirmados. E como é que está, do ponto de vista de vocês, a expectativa num todo, né? Do ponto de vista de concentração, como é que está toda essa preparação dos jogadores, de vocês aí para essa partida de amanhã? Boa tarde, Klaus. Muito grande, né? A gente tem uma equipe jovem, acho que poucos viveram, né, isso na carreira, né, de estádios cheios, né? E a equipe tá bem consciente, né, da importância, tem se preparado muito bem. Como eu falei, essa final já está na nossa cabeça há alguns dias. E, como eu falei, agora é botar para fora aquilo que a gente vem treinando, vem fazendo, né, para a gente poder fazer nosso melhor contra a equipe do Sport, que é uma grande equipe. A gente sabe das dificuldades, mas a gente vai impor nosso ritmo e procurar vencer o jogo. Richard, boa tarde. Sérgio Cavalcante. Richard, o Ceará sempre se destacou por ter grandes goleiros, né? Vou citar um aqui, que eu acho que essa meninada de hoje talvez não lembre, o Adilson Paredão, né? E o Richard, é o seguinte, é porque agora fugiu um pouquinho, certo? Nesse título de 2020 do Nordeste, o Luiz Otávio fazia parte também do grupo. Até que ponto essa experiência do Luiz Otávio, que faz parte também do setor defensivo, junto com você,
Até que ponto essa experiência ela é fundamental para a conquista do tricampeonato? Obrigado. Boa tarde, é verdade, o Adilson, né, um dos maiores nomes da história do Ceará. Assim como o Luiz, na minha opinião, né, acho que o Luiz já está no clube há muito tempo, vive isso daqui intensamente, né, vocês de fora enxergam o ídolo, acredito, o Luiz, mas nós aqui de dentro vê o Luiz dessa forma também. Eu, assim, eu não consigo ver o Ceará hoje ser um Luiz, assim, ele representa muito o que é o Ceará. Com relação ao jogo, realmente, 2020 a gente conseguiu vencer, 2021 escapou, né? E agora a gente tem mais uma oportunidade, né, de poder colocar em prática tudo aquilo que a gente já venceu em 2020. Espero que a gente possa conseguir. Richard, aqui Pedro Pinheiro da Band, prazer estar falando com você. Em 2014, vocês enfrentaram também o Sport na final da Copa do Nordeste, e nessa o Sport levou a melhor. Você até falou já um pouco da importância desse primeiro jogo. Até porque em 2014 o Sport abriu uma vantagem muito grande no primeiro jogo, e aí no jogo de volta foi um empate em 1-1. Como é que vocês estão se preparando para realmente enfrentar o Sport novamente nesse ano e também numa fase decisiva como essa? Boa tarde, verdade. O Sport tem uma grande equipe, né? Um grande treinador, eles estão entrosados, né? Mas a gente sabe que o primeiro jogo é muito importante, né? E, como eu falei, diante da nossa torcida, a gente precisa dar o nosso melhor e colocar nossa identidade, né, dentro de campo, que é guerrear, vencer guerrear o tempo todo, não desistir nunca das jogadas e vencer o jogo para poder ir com alguma vantagem para Recife. Richard, boa tarde, Almar Lima, da TV Ceará. Eu queria fazer duas perguntas muito breves. A primeira delas é sobre o seu desempenho, porque é um grupo, é um esporte coletivo, mas se não passar bola por você, tem título, né? É isso que a torcida espera. Eu queria saber como é a sua cabeça, sabendo que vai participar de mais um jogo decisivo. Você já brilhou em outros jogos decisivos, no Atlético, por exemplo, enfim. Queria que você falasse como é a sua preparação pessoal e dentro do grupo, como é que vocês esperam que o Sport venha para esse primeiro jogo? Porque a gente já viu o Sport muito aguerrido e ofensivo fora de casa. O que é que vocês estão esperando nesse jogo da final? Porque a gente sabe que geralmente finais em 2 jogos, geralmente o primeiro jogo tende a ser morno. O que é que vocês estão esperando por aqui? A nossa preparação assim, do goleiro é especial, né? A gente sabe que a gente tem que estar concentrado o tempo todo, né? A gente não participa tanto do jogo, mas quando a gente for exigido, a gente tem que estar pronto, né? E, enfim, eu acho que é bem por aí. Mas eu acho que isso passa pela equipe, né? A forma de se defender, né? A forma de jogar, né? E espero que a gente possa vencer o jogo sem levar gols. A gente sabe da equipe do Sport, né? Como você falou agora há pouco, é uma grande equipe, eles estão entrosados. Tem um grande treinador, o Anderson já esteve aqui, né? A gente conhece um pouco o jeito que ele gosta de jogar. E eles vêm numa sequência boa, um momento bom, né? Acho que só tiveram uma derrota no ano, se eu não me engano. E espero que a gente possa fazer um grande jogo, conseguir colocar aquilo que a gente vem treinando, né? Com muita determinação, muito foco, que essa é a cara da nossa equipe. Richard, boa tarde, Del Luiz, do canal Del Luiz. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou Obrigado. Você falou agora do Anderson, né? O Anderson, você trabalhou com o Anderson, deve conhecer a metodologia de trabalho dele, como ele gosta de trabalhar a equipe, como ele gosta de trabalhar em jogos decisivos, essa situação que vocês estão passando para o jogo de amanhã. E uma outra situação que eu queria te colocar, a questão do perigo do primeiro jogo, né? Ou o primeiro jogo, ele determina uma situação de conforto para o segundo, mesmo tendo mais 90 minutos, ou ele determina uma situação de aflição para o segundo jogo, né? A mente também tem que estar preparada para isso. Queria que você falasse do Anderson, de como é que ele trabalha, se você puder dizer alguma coisa, vai guardar, ou vai dizer apenas para os seus companheiros, ou para o Morínigo. E eu queria que você falasse também desse perigo desse primeiro jogo aí, que pode ser bom e pode ser ruim. Acredito e torço que seja bom para vocês. O Anderson já teve 2 vezes aqui, né, no período que eu estive aqui. É um cara estudioso, né?
que não modifica a sua equipe pensando na outra, ele tem a estratégia dele, né, e vai com ela até o fim, assim, né, independente da outra equipe. E ele tem um sistema bem definido, né, e os jogadores lá entenderam bem, tanto é que estão conseguindo fazer grandes partidas, né, vencer os jogos, e ele consegue lidar muito bem com esse momento assim dos jogadores. Qual foi a outra pergunta? A questão do perigo do primeiro jogo. Sim, o primeiro jogo é importante, né? Não define, né, tudo, mas a gente sabe que tem uma estatística aí que quem vence o primeiro jogo, né, acaba sendo campeão, assim, né, estatisticamente, né, mas, como eu falei, a gente tem que ter muita sabedoria, inteligência, né, saber que não define o campeonato ainda, mas que a gente está em casa diante do nosso torcedor, e aí a gente tem que ser muito forte, né, trazer toda aquela energia, aquela atmosfera que eles fazem, passar para dentro de campo, né, conseguir contagiar o torcedor o máximo possível durante o jogo e poder vencer. Richard, contar aqui, ontem, né, recebi lá que seria você o entrevistado, eu procuro me pautar, né, quase todos já fizeram as perguntas que eu me pautei aqui, umas 5, né, mas eu estava pensando, mas eu tenho uma outra pergunta, mas eu estava pensando o seguinte, que perguntar para o Richard, um goleiro que faz uma temporada tão tranquila e que foi um cara tranquilo nos últimos anos, onde ele tem o potencial para ser o goleiro que ele está sendo em 2023, e por uma questão de que havia um outro goleiro jogando bem, e que você sabe muito bem, quando o cara está jogando bem, o outro goleiro pode ser o melhor do mundo, ele vai ficar esperando o momento dele, então você teve tudo isso. E hoje, esse ano, por exemplo, o Ceará está iniciando uma Série B com 38 rodadas e na busca de contratar um terceiro goleiro experiente, né? Porque tem você, o Aguilar, terceiro goleiro experiente, e vários disseram não para o Ceará, não foi pela competição, não foi pela competição que o Ceará está disputando, não foi pela questão de salário, não foi por isso, foi porque eles sabiam que iam chegar aqui e não seriam titulares, porque aqui tem o Richard. Então, acho que isso mostra a temporada 2023 que você está fazendo. E hoje o goleiro, além de ser bom ali debaixo da trave, na hora que a bola chega chutada pelo adversário, ele precisa de uma participação no jogo. Eu tenho visto que você tem começado a fazer essa participação dentro do jogo. E óbvio para isso, você precisa estudar o adversário também na marcação. Antigamente, se estudava o adversário, como é que ele vai finalizar, quem é o cobrador de falta, como gosta de cobrar escanteio para que você saia ou não do gol. Hoje você tem que estudar também a marcação do time que vem enfrentar a equipe do Ceará. Como é que é isso em relação ao esporte? Como é que você está avaliando isso em relação ao esporte? O que você tem de tomar cuidados ali com a equipe adversária, principalmente você que joga no gol? Boa tarde, Daniel. Obrigado, pelas palavras aí. O esporte, a gente jogou com eles, né? Tivemos muitas dificuldades no jogo contra eles, principalmente na saída de bola, né? Eles costumam balançar toda a equipe para um lado quando a gente lateraliza a bola e pressiona, né? E a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas o professor tem conversado sobre isso, tem traçado estratégia, né? Eu não posso aqui, né, falar para vocês, mas vocês vão ver no jogo, né? Creio que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, jogar bem e vencer. Com relação à contratação de outro goleiro, eu não sei como é que funciona, né? Isso aí é o pessoal que toma conta. Eu estou aqui para ajudar o Ceará a fazer a ser campeão, a fazer coisas grandes, né? A voltar a conquistar títulos, né? Que isso é muito importante e é focar completamente aqui dentro de campo. Bruno Craveiro, para o VozãoCast. E Richard, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Nós aqui da mídia independente ficamos muito felizes de agora poder ter esse contato com vocês, com os jogadores. Richard, cara, você esteve nas últimas 3 finais do Ceará em Copa do Nordeste, 2020, como estava machucado, 2021 titular e agora em 2023. Eu queria saber qual é a diferença fundamental do grupo de 2021 para cá e também do contexto. Na época eram várias decisões juntas, cabeça em várias decisões diferentes, e agora pode estar mais focado na Copa do Nordeste. Qual a diferença fundamental que pode trazer agora o título para o Ceará em 23? 2020 a gente era um time bem desacreditado, né? A gente demorou para engrenar na temporada.
E, por incrível que pareça, a gente conseguiu encaixar o time na Copa do Nordeste ali, né? Teve alguns jogadores que foram fundamentais para o título ali, né? O Sobral, Braz, enfim, todo o time, né? O Kleber conseguiu fazer os 2 jogos da final muito bem. Eu tive acompanhando ali de fora, estava na arquibancada naquela época de pandemia, aquela época de incerteza. Mas foi nesse momento que a gente se fechou, se uniu, né? Nesse momento de dificuldade, a gente conseguiu crescer. Em 2021 já é uma situação um pouco diferente, né? A gente já um pouco mais cascudo, com um pouco mais de bagagem, apesar de do outro lado ter uma grande equipe também, que é do Bahia na época, a gente vinha num momento melhor, ganhamos o primeiro jogo, né? E talvez a gente não entrou concentrado devidamente e perdemos o título, né? Mas, como eu falei, serve de aprendizado, né? Hoje a gente tem mais uma oportunidade, agora, diante do nosso torcedor, que é o bem maior, né, do clube. Acho que todos os jogadores que estão aqui vê o quanto essa torcida é apaixonada, né? O quanto eles gostam do clube, né? E nós, jogadores, queremos deixar o torcedor feliz, né? Queremos entregar isso para eles, né? A gente sabe que não tem nada a ganho, que tem uma grande equipe do outro lado, como eu falei, mas é que a gente vai dar nosso melhor, como a gente vem fazendo em todos os jogos, para poder conquistar esse título. Richard, você, primeiro, Rodrigo Cavalcante, um abraço e agradecer aqui a nossa participação novamente como mídia independente. Eu queria te ouvir um pouco sobre sua trajetória no Ceará. Você é um cara que chegou aqui com uma expectativa muito grande, mas rapidamente, quando começou a jogar, se lesionou, né? Teve uma lesão muito grave, passou muito tempo fora, e aí já foi falado aqui pelo próprio Bruno dos momentos seus vividos dentro da Copa do Nordeste, mas agora chegou o momento de decisão e você é o goleiro titular. O Ceará vive 2 anos sem título. O torcedor, mesmo com o vice-campeonato no Campeonato Cearense, mesmo com todo o 2022 de sofrimento de uma forma geral, comprou a ideia e o estádio vai estar cheio novamente. Como é que é para você, qual é a sua sensação dentro de um processo como esse, de fazer parte disso, mas principalmente de entender que esse pode ser um momento de virada de chave do Ceará, não na temporada, no Ceará como um clube que vem de período de tantos problemas. Como é que vocês estão encarando esse momento? É realmente um momento de entrar na história, conquistar título e mudar essa chave? Sair dessa questão do quase para entrar na história e colocar o nome de todos vocês nessa centenária história do clube? Boa tarde. Esse é o pensamento, né? Já vivi muitas coisas aqui mesmo, como você falou. Cheguei aqui no clube, né, com uma pessoa. Hoje eu sou outra completamente diferente. Gosto do ambiente, gosto das pessoas, gosto da cidade. A rapaziada aí tá casa cheia aí hoje, hein? Mas, como eu falei, a gente sabe o que marca realmente é título, né? E o Ceará não pode ficar tanto tempo sem vencer, né? E a gente sabe da importância, né, desse título para o clube, para os torcedores, né? E para nós também individualmente, porque quando é o que marca, na verdade, né? Quando a gente entra ali no estacionamento, tem a nossa foto ainda de 2020 da Copa do Nordeste, né? A gente tem falado que a gente quer colocar, né, mais fotos aqui, né, de títulos, né, no clube. Como eu falei, respeitando muito o esporte, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito duro, muito difícil, né? Eles têm uma grande equipe, mas a gente vai muito forte para conseguir, nesse primeiro jogo, fazer o resultado positivo diante do nosso torcedor. Richard, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Richard, o Ceará sofreu 25 gols em 22 jogos. A defesa, de fato, ela tem sido contestada. Acho que você tem sido um dos principais destaques, se não o principal nome. E talvez, se não fosse você, esse número seria um pouco maior. O Ceará vai encarar o Sport, que tem 60 gols na temporada em 25 jogos. Eu queria saber como a defesa do Ceará está chegando para esse momento.
tanto de confiança quanto também de desempenho para encarar um dos principais ataques do Brasil nesse momento? Boa tarde. Realmente, a gente sabe, né, da equipe do Sport, que é uma equipe muito forte ofensivamente. Lembro que no jogo contra eles aqui foi um jogo muito difícil, né? Eles pressionaram bastante a nossa equipe e a gente conseguiu se defender bem e vencer os jogos. Mas é a maneira de jogar também, né? A gente, esse ano a gente tem atacado mais, né? Tem descansado alguns jogadores mais no ataque e esses jogadores têm feito a diferença também, né? Então, acho que a nossa estratégia está bem definida. O mais importante é a gente saber o que a gente vai fazer dentro de campo, independente de como o esporte vai vir, se vai atacar bastante, se vai vir esperando ou não. Acredito que não, né? Por conhecer um pouquinho do Anderson, né? Mas colocar nosso ritmo, como eu falei, trazer aquela atmosfera que vai estar nas arquibancadas para dentro do campo. Isso vai ser fundamental para esse jogo. Se a gente conseguir fazer isso, tenho certeza que a gente vai conseguir sair com resultado positivo. Muito obrigado a todos presentes na coletiva pré-jogo com o Richard. Obrigado, Richard. Bom jogo amanhã. Valeu, rapaziada.